Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou o Paulo Ribeiro e hoje vou estar compartilhando um pouco com vocês sobre as minhas experiências, ou seja, o meu testemunho. Hoje aqui no canal eu trabalho muito com a masculinidade bíblica, a responsabilidade do homem no casamento, né? E na verdade tem sido a minha missão dada por Deus por enquanto, no que eu tenho em orações, o que Deus tem me dado. É para que eu trabalhe com esses homens, né? E que eu leve toda a minha testemunha, minha experiência, tudo que eu vivi, do que nós vemos trabalhando com outros casais, restaurando famílias e casamentos, para que eu possa trazer, então, essas experiências para vocês que estão aí do outro lado da tela, né? E eu vou contar aqui o meu testemunho de uma forma breve, mas um dos acontecimentos que eu tive, né, e que mudou muito a minha percepção a respeito do homem, do seu papel, da sua principal missão, e da onde eu comecei a assumir essa missão, então, né? Em média de 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu me vi numa situação muito triste, de muito sofrimento, de muito caos, de muitos ataques, né? Espirituais, demoníacos, e na verdade eu acho que foi a fase mais terrível que eu passei na minha vida, mas foi de grande importância para o meu amadurecimento em Cristo. Eu já fazia em média de 6 anos que eu estudava a Bíblia, eu fazia leitura em casa, fazia meus estudos todos em casa mesmo, já tinha feito a leitura da Bíblia, mas eu ainda não tinha um entendimento, né, de como praticar isso fora de casa, né, no dia a dia, na sociedade, né. E nessa época eu tinha um casamento abençoado com a minha esposa, a gente sempre foi muito amigo, sempre se divertimos muito juntos, sempre gostamos das mesmas coisas, como é hoje, né? Mas nesta época a nossa vida realmente virou de ponta cabeça, né? E algum tempo antes, uns 6 meses, 8 meses antes, eu já tinha tido um sonho, né? Que a minha vida ia entrar um caos. Eu tinha um sonho bem terrível, que talvez um dia eu possa fazer um vídeo a respeito desse sonho e de toda desse acontecimento. Mas eu vou procurar ser breve nesse vídeo. E então, nessa época, realmente a gente entrou num caos terrível. Eu e minha esposa começamos a não ter mais entendimento, não nos entendíamos mais. Muitas brigas, muitas discussões terríveis mesmo, de sofrimento, e a gente acabou entrando em separação, né? E eu estava afastado da minha esposa, estava afastado da minha filha, e para mim foi terrível tudo isso, estar afastado de tudo que era mais importante para mim na época, né? Que hoje eu entendo que elas já não são mais o que eu tenho, né, de mais importante. E então, nessa época eu já estava separado da minha esposa, mas sofrendo muito, não me conformava, não aceitava, tinha dado o espaço que ela merecia, que ela desejava, tudo. Dei muitos motivos, fui muito arrogante e de várias formas eu feri ela, magoei ela, eu compreendia tudo isso, né? Mas eu não tinha a experiência, eu não sabia como manter o meu casamento, eu não sabia como ser um homem dentro de casa e várias outras coisas que eu não tinha aprendido, que muitos de nós não aprendemos no dia a dia. E eu estava no verdadeiro no olho do furacão, como diz, né, com todo aquele sofrimento. E nessa época, então, eu estava morando numa cidade onde eu morava, e o pai de um colega meu, e na época, né, de juventude, né, eu tinha o pai de um colega meu que era muito íntimo meu, né, e esse pai desse colega meu me chamou um dia para uma conversa, sabendo que eu estava separado, que eu tinha, né, minha família tinha entrado em ruínas, e ele pegou e não foi de uma forma carinhosa, pode ter certeza que foi uma forma muito dura, né? Ele, um homem meio bruto, com uma palavra dura, ele me deu uma bronca, né? De uma forma que eu não aceitei na época. Na verdade, assim, nos dias, eu fiquei bastante chateado com tudo que ele me disse,
mas as palavras dele entrou de uma forma muito profunda no meu coração, sabe? E eu não vou saber realmente falar as palavras com as palavras com que ele me disse naquela época, né? Mas foram palavras mais ou menos nesse sentido que eu vou descrever para vocês hoje, sabe? E ele chegou assim para mim e me chamou e falou assim: ó, Paulo, você sabe que você é um filho para mim, como meu filho é, eu também tenho essa consideração por você. O mesmo amor que eu tenho pelo meu filho, eu tenho esse amor por você também. E o que você está fazendo da sua vida é uma vergonha total. Você sempre foi um homem, você sempre buscou fazer as coisas corretamente, seguir um bom caminho, você tinha um futuro pela frente para conquistar todas as coisas que você desejava. E hoje, com o caminho que você está seguindo, eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de dizer que eu te conheço. E ele me disse assim: e imagina, Paulo, se eu sou seu pai, que te considero como pai, como um filho, imagina sua mãe hoje. A sua mãe que te criou sozinha, que dedicou a vida dela para te criar, e hoje ela vê você no caminho que você está seguindo. Você pode ter certeza que a sua mãe está chorando lágrimas de sangue, sabe? E eu sabia que eu estava no caminho errado, eu sabia que eu estava fazendo muitas coisas erradas, mas naquele momento eu estava recebendo muitos ataques e com certeza não posso tirar também a minha responsabilidade, né? A minha covardia de não querer melhorar as coisas, né? Às vezes é melhor deixar as coisas como estão acontecendo, porque é mais fácil do que a gente assumir o controle da nossa vida, assumir nossas responsabilidades e ter que estudar, ter que perguntar as coisas para os mais velhos, e muitas vezes ouvir coisas que você não quer e se submeter naquilo, porque aquilo vai ser melhor para a gente, né? E ele pegou e continuou dizendo assim, ó, e ele me disse essa palavra que realmente penetrou profundamente no coração, e ele disse assim, ele me disse: Paulo, você está afastado da sua casa. Eu falei: sim, estou afastado da minha casa. E ele falou assim: vocês têm uma mulher abençoada na sua casa. A Jaqueline é uma mulher abençoada. Eu conheço ela há tantos anos. Você sempre sonhou ter a sua filha. Hoje a sua filha está lá abandonada. E você pode ter certeza, você tem uma mulher e uma filha dentro da sua casa te esperando. Mas você não é homem o suficiente para ir lá e honrar elas. E eu, passando por toda aquela situação e não querendo compreender tudo aquilo que ele me disse, ainda quis responder, né, dizendo para ele assim: você não sabe tudo que aconteceu, você não sabe tudo que eu passei. E ele olhou bem profundamente em mim com uma forma, com uma afeição de muita ira, de muita fúria mesmo, sabe, de muita revolta, assim, sabe. Ele olhou para mim assim e falou assim: pouco me importa o que você passou, o que você vai ter que passar, sabe. Ele falou: você é um homem, eu te conheci como homem e eu te dou conselhos como homem. Então tem uma mulher e uma filha dentro da sua casa te esperando. Só que elas não estão esperando um menino, elas estão esperando um homem. Enquanto você for menino, você não vai ter lugar naquela casa. Mas o dia que você entender que você vai precisar ser um homem para honrar aquela mulher, aquela criança, elas estarão abertas esperando este homem, sabe? E eu entendi naquele momento que eu estava sendo um menino, como muitos de vocês estão sendo hoje. Se a casa de vocês está um caos, se os filhos de vocês estão desobedientes, dando trabalho, dando dor de cabeça, se as esposas de vocês estão dando dor de cabeça, é porque você está sendo um menino. Você pode ter a idade que for, você pode ter 18, 25, 40, não importa. O que vai fazer você ser um homem é as suas atitudes, é como você se comporta. A gente pode ver muitos homens de 20, 25 anos que amadureceram rápido, e nós podemos ver muitos meninos de 30, 35, 40, 50 anos. Nós temos perdido a masculinidade, nós temos perdido a nossa responsabilidade sobre nossas famílias. E hoje eu venho deixar esse apelo para vocês. Deixem de ser egoístas, deixem de ser maricas,
afeminados, como diz por aí, né? Homens sentimentais, que qualquer coisa fica com ciúminho da esposa, qualquer coisa fica revoltado porque a esposa falou aquilo ou isso. Vocês precisam se tornar homens. Deus criou homens para eles serem duros, para eles serem fortes. E um homem duro, um homem forte, não é um homem que tem músculos até dentro das orelhas. Ou não é aquele homem que briga, agride, que aflora sua masculinidade de uma forma incorreta. Porque nós conhecemos muitos homens que são franzinos, são magrinhos e pequenos, mas por amor às suas esposas, por amor a Deus, por amor, eles são obedientes a Deus, eles honram as suas casas. Porque a maior coragem não é você enfrentar outra pessoa, não é você enfrentar seu maior medo. A maior coragem é você abandonar os seus desejos, é você abandonar suas próprias vontades para seguir um Cristo, para seguir os planos que Cristo tem na sua vida. Algum tempo atrás, uma pessoa me dando uma bênção, me disse assim: Paulo, eu desejo que Deus realize todos os sonhos da sua vida. E Deus naquele momento tocou no meu coração. E eu então disse, na mente, não me desfiz da bênção da pessoa porque ela tinha boa vontade, porque ela deseja o melhor para mim. Mas em meu coração, na minha alma, eu disse, eu repreendo. Porque eu jamais desejo, a partir do momento que eu conheci, eu tive minhas experiências com o Senhor Jesus Cristo, eu não quero mais que Ele realize os meus sonhos. Porque os meus sonhos, por melhores que sejam, eles são maldosos, eles são corruptos. E então eu desejo que, se for para realizar os sonhos, que sejam os sonhos de Deus na minha vida. Porque os planos de Deus para a minha vida são planos perfeitos, são planos eternos que vão se realizar aqui na terra e vão continuar no paraíso, na eternidade. Então esse é o tipo de coragem que vocês hoje precisam decidir nas suas casas, nas suas vidas. Esqueçam os filhos, esqueçam esposas. Como eu disse para vocês, antes desse período que eu passei de tristeza, a coisa mais importante que eu tinha na minha vida era minha esposa e minha filha. E eu dizia, vocês são tudo na minha vida. Sem vocês eu não sou nada. E após eu passar por toda essa fase, depois de eu superar toda essa fase, em oração um dia Jesus me revelou e Ele me disse, eu precisei tirar tudo para você. Eu precisei tirar tudo que você tinha para você entender que o seu tudo não era sua família, que seu tudo não era sua filha, não era sua esposa, mas que seu tudo era eu. E eu tive uma promessa aquela noite com Jesus. E eu disse, Senhor, eu não consigo mais viver essa vida de sofrimento. Eu não quero mais viver tudo isso. O que eu peço para você hoje, Senhor Deus, é que você me dê faça um milagre na minha vida. Que você realize e opere um milagre na minha vida. E isso houve após as palavras desse senhor, desse rapaz que eu considero um pai para mim, que sempre teve carinho, sempre teve consideração para mim, e sempre soube me dar palavras que me orientassem para um bom caminho. Algum tempo depois, eu tive uma experiência com Jesus Cristo. E houve uma promessa entre nós, houve uma aliança entre eu e Deus, entre Jesus, que a partir daquele período eu teria morrido para o mundo. E hoje eu não existo mais para o mundo, hoje eu não vivo mais para o mundo, hoje eu não vivo mais para o pecado. Hoje eu não vivo mais para meus próprios prazeres. Hoje eu vivo para Jesus e para o seu reino. E esse é o apelo que eu deixo hoje para vocês. Decidam abandonar os seus sonhos. Isso é coragem. É depender exclusivamente de Jesus. Todos os vídeos que eu fiz para vocês sobre submissão, todos os vídeos que eu fiz para vocês no canal, era para levar vocês até o pé da cruz. Para que vocês entendam
que vocês não são nada sem Ele. Porque por muitos anos eu acreditei nas forças dos meus braços, eu acreditei na minha inteligência, eu acreditei na minha sabedoria, na minha audácia, perspicácia. Mas tudo isso, eu garanto para vocês, só vai trazer ruína. Mais cedo ou mais tarde, o que sobrará para vocês será somente ruínas. Porque o nosso protetor, o nosso escudo, a nossa rocha, aonde nós podemos nos afirmar, é Jesus. E somente Ele poderá prevalecer a sua vida, fazer a sua vida fluir de uma forma positiva. Pois a partir do momento que você entender que a sua submissão está no pé da cruz, e você ter essa coragem, a coragem novamente não é enfrentar outro homem, não é enfrentar leões, não é enfrentar ursos, não é ir em lugares inóspitos. A coragem é você abrir a mão do controle da sua vida e você entender que você precisa seguir única e exclusivamente os planos de Deus para a sua vida. Então entregue hoje todos os seus sonhos no pé da cruz. Entregue hoje a sua vida nos pés da cruz. E converse com Deus. Consagre o seu corpo como sacrifício vivo para a obra do reino do Senhor Jesus Cristo. Por muito tempo, meus colegas diziam, como eu vivi muito tempo no mundo, os colegas diziam: Paulo, você é tolo. Você vai viver nessa tolice de buscar a Cristo. Olha, nós somos livres, nós fazemos o que nós queremos e você vive seguindo regras. Tolos são eles. Tolos é você que ainda acha que pode seguir a sua vida de acordo com os seus próprios planos. Pois a palavra diz que tudo aquilo que nós plantarmos haverá colheita. E se for frutos de bondade, Jesus nos recompensará em 30, 60 e até 100 vezes mais. E é isso que eu tenho colhido na minha vida. E então, tendo a compreensão dessa palavra que este Pai me disse, eu comecei a tomar posicionamento. Eu comecei a buscar verdadeiramente Cristo. Tive minha experiência com Ele. Tive minha segunda conversão e a verdadeira conversão, aonde eu decidi consagrar minha vida a Ele, aonde eu teria morrido para o mundo, mas novamente eu viria a viver para Cristo. E vocês acham que aconteceu o quê? Sim, minha família foi restaurada. Não por minhas forças, não por minha inteligência, mas porque eu comecei a compreender em orações, muitas vezes jejuando 5 dias, 7 dias seguidos, pedindo orientação de Deus, onde Deus falava: jejue que eu vou te entregar, jejue que é no seu íntimo que eu quero te entregar. Ele queria testar a obediência, ele queria testar o quanto eu estava disposto a entregar. E as coisas começaram a entender. As coisas começaram a acontecer cada vez melhor na minha vida. Hoje eu tenho uma família abençoada. E a coisa mais importante da minha vida hoje não é minha esposa nem minha filha. E não é também a minha própria vida. Minha própria vida não é mais importante para mim. Pois hoje ela é consagrada ao Senhor. A coisa mais importante para mim hoje é minha eternidade. É minha intimidade com Cristo que Ele vem nos revelando. E o porquê de mim hoje estar trabalhando com vocês, estar entregando esses conteúdos para vocês, entregando todas as experiências que eu venho tendo com outros casais, de acordo com o meu próprio casamento, é porque teve uma promessa muito forte na minha vida, que Jesus me entregou dizendo assim: vocês foram curados para curar. Então eu não posso ficar calado. Eu devo vir aqui e continuar gravando esses conteúdos para vocês. Eu quero levar cura para a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. E decidam e tomem essa decisão na vida de vocês.
E eu tenho certeza que será a decisão mais importante que vocês tomarão. A partir do momento que houver esta submissão, eu trouxe essa palavra para vocês em outros vídeos, e agora eu venho trazer esse testemunho pessoal meu, para que vocês compreendam que foi a partir do momento que eu me submeti, que minha esposa me via de dia e de noite, de madrugada, finais de semana, ela me via ajoelhado, orando e buscando Deus, porque os meus desejos eram impuros, porque o meu coração era corrupto e desejava maldade. Mas em Cristo eu encontrava forças para honrar ela, para honrar minha filha. E eu digo para vocês, os frutos foram maravilhosos. Hoje eu seria incapaz de viver longe de Cristo, por tudo que Ele tem me entregue. Hoje nós temos uma família abençoada, muitos colegas, muitos amigos. A gente sempre recebe, os feedbacks das pessoas dizendo que família abençoada que vocês têm. As pessoas veem a união que eu tenho com a minha esposa hoje. E eles perguntam como vocês fizeram isso? Como vocês construíram isso? E nós dizemos, nós não construímos nada. A única coisa que nós fizemos e continuamos fazendo é a submissão a Cristo. É em oração, é em jejum, é em leitura da palavra, cotidianamente, buscando Deus e obedecendo Ele. E as obediências que nós temos têm nos dado frutos de união, de intimidade, de conhecermos melhor um ao outro, de respeito, pois tudo que eu faço, eu não faço para minha esposa, eu faço única e exclusivamente para Cristo. E o pedido dele é: ame a sua esposa. Então, por amor a Cristo, eu amo minha esposa. E por amor a Cristo, minha esposa ouve o que Cristo diz para ela: respeite o seu marido. E por compaixão e por entendimento, nós temos tido a união maravilhosa. E por entendimento da palavra, nós temos ensinado nossa filha: filha, honre seu pai e sua mãe, seja obediente. A família de Cristo é uma família unida, uma família que perdoa, uma família que pede perdão, uma família que se desculpa e entende que nem sempre vai acertar, muitas vezes vai errar. E quando Cristo me entregou essa família, Ele me entregou um tesouro. E que hoje eu devo cuidar e respeitar, mas que em breve, no dia do juízo, eu me apresentarei perante Ele e eu terei que dar contas da filha que Ele me deu, da outra filha, minha esposa, que Ele também me deu. Eu terei que dar conta da alma delas, pois Ele diz novamente, eu trago essa palavra para você: para aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E se eu fosse vocês, neste momento eu tremeria, porque a ira de Deus perante a alma de uma filha dele perdida, por responsabilidade sua, por você não ser um homem obediente a Ele, por você não ser um homem de busca nas escrituras dele, ter conhecimento dele, ter intimidade dele, você deixou essa